A nossa mensagem hoje, ela tem como título: O orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é o pai de todos os pecados. Tem uma frase de um filme muito conhecido. É um filme bem pesado, mas assim, é um clássico do cinema. É o filme de 1997, chamado Advogado do Diabo. É um filme que conta a história de um advogado que busca o sucesso, e para alcançar o sucesso ele então faz um pacto com o diabo. E o diabo então do filme é o Al Pacino, e o diabo então vai fornecendo sucesso e avanço na vida desse advogado. E ele, como homem rico, o diabo, né, é um homem rico, ele contrata esse advogado, por isso que o nome do filme é O Advogado do Diabo. No final do filme ele diz a seguinte frase: a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Vou repetir o que ele diz. O diabo dizendo isso: a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. É interessante que o C.S. Lewis ele tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quem lê, é um livro interessante, é ficção, obviamente, mas também é falado que o orgulho é um dos pecados que o diabo mais gosta de fomentar no coração dos homens. Porque o orgulho cega, o orgulho incapacita. Lá em Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, Tiago diz assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, ou seja, os vaidosos, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, ou seja, que fica oscilando, obedece, desobedece, obedece, desobedece. Tem gente que é assim. Limpai o coração, ou seja, são pessoas de corações impuros. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O contexto correto do texto é esse. Então não é os humilhados serão exaltados. Isso a Bíblia não tem em lugar nenhum. Isso é uma invenção. Os que se humilham perante Deus, Deus exaltará no devido tempo. Os que se humilham. Então não é os humilhados. Os humilhados serão humilhados e ficarão humilhados. Certo? Mas os que se humilham, Deus exaltará no tempo oportuno. Mas os que se humilham perante Deus. Certo? Esse é um ponto importante. Que é exatamente o combate ao orgulho. E esse texto ele nos aponta exatamente o problema do orgulho. O orgulho, a vaidade, a arrogância, quando o ser humano se acha mais do que o que ele realmente é, põe Deus contra nós. Nos coloca de um lado e do lado oposto Deus. E isso é muito perigoso. Ficar na mira divina, da ira divina, é a pior coisa que pode existir para alguém. O apóstolo Paulo vem trabalhando isso durante esses 4 capítulos. Ele vem trabalhando o pecado do orgulho, a vaidade, a arrogância. Lá no capítulo 4, do verso, e aí abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, Paulo vai falar de um órgão espiritual chamado consciência. A consciência é um órgão espiritual. A consciência é um tipo de tribunal que Deus nos deu. Todo ser humano possui consciência. A consciência é aquela que julga você. É como se fosse um juiz interno que analisa os seus pensamentos, motivações e ações, e ele executa juízo
de valor sobre o que você pensa, faz ou deixa de fazer. Todo mundo tem esse juiz interno chamado consciência. A consciência, ela pode ser cauterizada, ou seja, incapacitada de refletir corretamente. A consciência, ela pode ser calada. A consciência pode ser afiada pelo conhecimento bíblico para ser aprimorada e nos auxiliar no crescimento. Você tem um juiz interno chamado consciência. E Paulo fala sobre essa consciência. Essa consciência está constantemente nos avaliando. Você está se autoavaliando o tempo inteiro. Se você não ouve mais essa autoavaliação, se você não é uma pessoa que avalia a si mesmo, talvez você está calando sua consciência. Talvez você está cauterizando a capacidade que Deus te deu de autoavaliação, de autojuízo. Isso não é bom. A consciência, ela tem que ser livre para nos julgar e ela deve ser ensinada para nos ajudar no julgamento correto. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso no capítulo 4. Vamos ler novamente do verso 1 ao 4 para a gente poder contextualizar no que vai vir na sequência. Ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados do mistério de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: é necessário que as pessoas, ao olharem a mim, a nós, ministros, evangelistas, pregadores, é necessário que as pessoas, quando olharem para nós, nos vejam como pessoas fiéis, pessoas corretas naquilo que fazem. É isso que Paulo diz no verso 1. No verso 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, é um empregado que foi deixado na casa para cuidar da dispensa de alimentos. E ele administra aquela dispensa de recursos. O patrão vai embora, quando ele voltar, ele quer achar o empregado fiel no seu exercício contratado para fazer. Então, é necessário que ele seja encontrado fiel, ou seja, seja alguém que faça a coisa correta. É necessário que o Senhor encontre assim. Verso 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês. Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão vendo a minha vida e vocês estão julgando a minha vida. Pouco importa para mim o que vocês pensam a respeito da minha vida. Você diz, vige que Paulo mais... ele não está sendo arrogante. Ele está dizendo o seguinte: existem alguns tipos de juízo. Existe o juízo das pessoas, o autojuízo e o juízo de Deus. Eu não estou preocupado com o juízo humano. Porque ele diz assim: ou por vocês, ou por um tribunal humano. O juízo que vocês fazem a meu respeito, Paulo está dizendo, eu não estou me importando com isso. Não é que Paulo não se preocupa com seu testemunho, gente, não é nada a ver. Tem gente que é assim, estou nem aí com o que os outros pensam, porque o cara não está preocupado com o testemunho dele, quer viver errado e não quer que ninguém diga isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês estão me julgando, mas eu não estou preocupado com esse julgamento. Ele vai acontecer, vocês vão acertar ou vocês vão errar. Mas eu não estou preocupado se vocês estão acertando ou errando. E aí ele continua dizendo, nem eu julgo a mim mesmo. Ou seja, eu também tenho uma consciência que julga a minha vida, o meu ministério. Eu também não estou preocupado com esse julgamento que eu faço, porque ou eu faço um julgamento próprio que eu acerto, ou eu vou fazer um julgamento próprio que eu vou errar. Às vezes eu vou cobrar demais de mim, ou eu vou cobrar de menos, porque eu sou falho no meu julgamento. Aí ele continua, verso 4, porque a consciência não me acusa de nada. Ou seja, a consciência que ele tem avalia ele, e até o momento, no ministério dele, ele não tem visto nada que a consciência acuse de que ele está errado. Não é que Paulo está dizendo que é perfeito, não é isso. Ele está dizendo, no meu ministério, eu tenho me esforçado para ser correto.
E até o momento eu faço uma autoavaliação e a minha consciência não consegue identificar algo que eu estou fazendo errado, que eu estou sendo infiel. Mas olha o que é que ele diz. Mas nem por isso me dou por justificado. Ou seja, mas nem por causa disso eu acho que eu estou certo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque pode ser que a minha consciência esteja errada na minha autoavaliação. Ela não está calibrada corretamente. Paulo está dizendo, porque eu sou homem, humano, falho. E pode ser que o meu auto-julgamento esteja falho. E aí ele continua. Pois quem me julga é o Senhor. E aí ele está dizendo, a minha real preocupação não é com o julgamento humano. Não é com o meu próprio julgamento. A minha real preocupação é com o que Deus pensa de mim. Essa sim é a minha preocupação. Porque o juízo humano pode falhar. O meu juízo próprio pode falhar. Mas o de Deus não falha. Então, se eu tiver errado e a minha consciência está achando que eu estou certo, quando Deus vier me julgar, eu estou frito. Porque o juízo dele é perfeito. Vocês podem até achar que eu estou errado. Mas Deus pode ver que eu estou certo. Então eu estou bem, mesmo que vocês me condenem. Ou então vocês podem achar que eu estou certo e eu estou escondendo algo de vocês. Mas quando Deus vier julgar, aí eu estou frito. Entendeu a lógica de Paulo? É que existe um juízo perfeito. E as pessoas executam juízo que pode ser falho. Eu executo um auto-juízo de consciência que também pode ser falho. Mas eu preciso calibrar o meu entendimento e o meu juízo com base na vontade de Deus. Não na dos homens e não na minha própria. É isso que ele vai dizer o seguinte, no verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, cuidado para você não achar que o teu julgamento é isento de falhas. Cuidado para você não achar que tua consciência, quando se julga, é uma consciência perfeita. Porque se você se acha perfeito, Deus pode revelar que você não é. No tempo devido, Deus vai mostrar as intenções do coração. E no processo de santificação que nós estamos passando, Deus vai revelando para nós com mais clareza os pecados do nosso coração e as motivações pecaminosas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje você que é crente há muito tempo, se hoje você não se acha mais pecador do que antes, tem algo errado com você. Pastor, mas quer dizer que eu tenho que estar fazendo mais pecado? Não. Você tem que estar tendo a capacidade de enxergar ainda mais o teu próprio pecado. Não é pecando mais, não é isso. Você tem que estar pecando menos. Mas é que você tem uma consciência muito mais profunda do seu pecado. E se hoje você não se acha mais pecador do que antes, algo está errado com você. E é sobre isso que um texto da gente vai falar. Paulo está dizendo, cuidado para você não se achar santo demais. Porque pode ser que no tempo devido Deus revele você. E aí você vai quebrar a cara. Então, tema a Deus. E peça a Ele para mostrar para você o caminho certo. Para revelar o seu coração e transformar a sua vida. É isso que ele vai dizer no verso 6. Ó. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Olha o ponto que ele vai ensinar agora. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo do outro. Ou seja, a palavra de Deus é a régua de medida do juízo. Não vá além do que está escrito. Porque se você for além do que está escrito, é orgulho. Você está julgando alguém com base em algo que Deus não disse. Não vá aquém, abaixo do que está escrito, porque senão você vai julgar outra pessoa também com base naquilo que Deus nunca ensinou.
Então qual é o nosso trabalho? Aprender as Escrituras e calibrar a nossa consciência com base na palavra. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso chamado. Se ficou claro para você esse pensamento, você vai entender tudo que vai ser dito agora na sequência. Existem dois tipos de orgulho presentes aqui. Os orgulhosos, que por vaidade acrescentam no texto bíblico coisas que o texto não diz, por razões de vaidade, por razões de ostentação de algum tipo de padrão legalista ou de uma sabedoria mundana e humana. Mas existe também os outros que tiram do texto o seu significado por questão também de orgulho, para justificar os seus pecados. Então entenda, se você conseguir entender esses dois tipos de orgulho, que trabalha com o texto bíblico, tem o orgulhoso, o vaidoso, que insere no texto coisa que o texto não tem, para se ostentar diante dos outros. Era o que estava acontecendo até agora, que a gente viu, que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Eles estavam inserindo sabedoria mundana no texto bíblico, para ficar disputando status e posição dentro da igreja. Mas existe um outro tipo de orgulhoso, que é o orgulhoso mundano. A pessoa que acha que não está pecando, a pessoa que acha que não está em pecado. Essa pessoa é tão orgulhosa que ela se põe como padrão de santidade. E aí o que é que ela faz? O microfone está ok? Que eu estou... Tá, né? Que eu não estou ouvindo o retorno, não. Não sei se... Quando você, por causa de orgulho, de pecado pessoal, de uma vida orgulhosa, você quer justificar o seu pecado, você faz o quê? Você tira do texto bíblico o significado dele. Não é bem assim, para justificar o seu erro. Isso também é um tipo de orgulho. Olha só o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Por causa do orgulho. O primeiro tipo de orgulho Paulo trabalhou, que é o orgulho que acrescenta no texto o que o texto não tem. Agora, ele vai trabalhar o outro tipo de orgulho, que é o orgulho do pecador, do mundano, que tenta justificar seu pecado usando a Bíblia. Como é que ele faz isso? Tirando da Bíblia o seu significado. Olha só. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim: ouve-se por aí. Ouve-se por aí. Olha só. Isso é assunto da cidade. Isso é um papo que os bares conversam sobre. Está no noticiário. Ouve-se por aí que entre vocês, dentro da igreja, existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Nem mesmo o povo do mundo aprova o que vocês estão fazendo. Ou seja, o lixo que está dentro da igreja é pior do que o mundo. O próprio mundo olha e diz: meu amigo, isso aí já é demais. Gente, que coisa horrível. O mundo olhar para a igreja e dizer: meu amigo, aquela igreja ali é melhor estar fora dela. Dentro dela o negócio está feio. O que é que está acontecendo? Alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Existe um cara, um jovem dentro da igreja, que está tendo um caso com a madrasta. O cara está colocando o chifre no pai. Isso é algo tão terrível que até o mundo diz assim: meu amigo, isso já é demais. Cara, estão pegando pesado. Mas olha só, o verso 2. E vocês andam cheios de orgulho. Espera aí, pastor, não estou entendendo. A igreja está orgulhosa? Sim. A igreja está arrogante, orgulhosa, vaidosa.
cheia de si. O que é uma pessoa arrogante? É uma pessoa inchada, inflada, cheia de si. Ela, quando se olha no espelho, ela vê um tigrão de 3 metros de altura. Ela não enxerga a si mesma. Ela não consegue ver as verrugas do seu rosto. Ela olha para si e ela vê uma imagem além do normal. Meu irmão, se você acha algo a respeito de si mesmo que vai além do normal, o nome disso é orgulho. O nome disso é vaidade. O nome disso é arrogância. Se Deus te mostrar quem tu és de verdade, você vai sair chorando um bom tempo. Então a gente tem a tendência de se olhar no espelho e ver muito mais do que o espelho nos mostra. E aí ele está dizendo, vocês estão cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tem um membro da igreja que se diz cristão, se diz crente, se diz salvo, se diz parte do corpo, que está traindo o pai com a madrasta. Uma coisa tão horrível que até o povo do mundo acha feio. E vocês estão tão cheios de orgulho e arrogância que estão incapazes de perceber a sujeira desse pecado. E no lugar de vocês terem lamentado e chorado e ter dito assim, que coisa horrível, que pecado terrível, porque é assim que a igreja tem que ser diante do pecado. Ela tem que olhar o pecado e ela tem que chorar, ela tem que lamentar, ela tem que sentir a dor do mal, ela tem que ter nojo do erro. Mas eles estão tão arrogantes que eles estão incapazes, a consciência deles está cauterizada. E eles olham para aquilo e dizem, não é tão mal assim, não é tão errado assim. E ele diz, era para vocês terem tirado do meio de vocês. Pastor, quer dizer que é para proibir a pessoa de entrar na igreja? Não, gente. Paulo está usando a linguagem da membresia. É aquela ideia do seguinte, todo cristão, ele professa sua fé, comunicando, está conectado em um corpo. Quando esse membro é verdadeiramente cristão, deve ser proclamado para a igreja que ele é parte do corpo, pois ele é um crente. A gente vai celebrar isso aqui hoje. O batismo é a entrada, essa celebração aqui é o símbolo da comunhão com o corpo de Cristo. Então, quando a gente tem esse tempo de comunhão, a gente está proclamando que fazemos parte do corpo. Nesse caso, o cara estava vivendo uma vida errada, pecaminosa e suja. E a igreja continuava proclamando o cara como parte do corpo. E Paulo então está dizendo, por que vocês não lamentam? Porque no meio de vocês tem alguém que, dizendo-se crente, está vivendo uma vida completamente errada. E vocês nem lamentam, nem tomaram a ação de desligar essa pessoa da comunhão, do corpo. Porque, gente, isso é o que a Bíblia ensina. Ai, meu Deus, isso é muito horrível. Então, procura outra religião para você se filiar. Mas a Bíblia ensina a disciplina como o desligamento do membro da comunhão da igreja. Ah, o cara não pode mais vir? Pode vir. Mas a igreja inteira tem que entender que aquela pessoa não pertence ao corpo. Não pertence. E se a igreja fizer de conta que pertence, a igreja está cometendo exatamente esse erro aqui. Porque não pertence. E a igreja vai ser julgada por isso. Deus julgará a igreja por isso. Lembra que no texto anterior ele diz assim, quem destruir o corpo, Deus o destruirá? O corpo é a comunhão dos crentes. O templo é a comunhão dos crentes. Então, se no templo tem coisa impura e a igreja ignora, ela será destruída por Deus. Por quê?
Porque Deus resiste aos soberbos. Então a igreja precisa ter consciência de que o pecado deve nos fazer chorar e lamentar, e não ignorar e aceitar. Está errado isso. E aí no verso 3, Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, ou seja, eu não estou aí, mas o meu sentimento está. É isso que ele está dizendo. Já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Quem está fazendo isso, quem está fazendo isso está provocando infâmia. O que é uma infâmia? Uma infâmia é você manchar a fama. Isso é infâmia. Infâmia é manchar a fama. O comportamento desse cara está manchando a fama da igreja na cidade, na região. Manchando o nome do evangelho. E aí Paulo está dizendo, ele está provocando infâmia. Esse cara que está provocando infâmia, eu sentenciei, verso 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, ou seja, com o mesmo sentimento, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem muito debate sobre o significado desse trecho aqui. Mas se a gente for tentar analisar de modo claro, Paulo está falando de comunhão, ele está dizendo de sentimento, o mesmo sentimento é o sentimento de disciplina. Nós, Igreja de Cristo Jesus, reconhecemos que essa conduta desse cara é pecaminosa. Nós, reunidos, não concordamos com a atitude desse cara. Mas o cara está dizendo que é crente. A atitude dele é de incrédulo. Eu não tenho como saber se ele é crente de verdade ou não, apesar de estar vendo atitudes dele que parece mostrar incredulidade. Mas eu não tenho como executar juízo, eu não sou Deus. Então, Satanás tomará conta dessa vida e destruirá, se necessário for, segundo os propósitos divinos, para que, se ele for crente, ele seja salvo. Porque o diabo vai pegar ele de um jeito e vai derrubar ele de um jeito que Deus usará essa circunstância para salvar ele da condenação. Porque no último segundo esse cara vai se arrepender e vai entender o erro que está cometendo. É isso que Paulo está dizendo. Certo? Olha que coisa terrível. E a gente sabe disso porque lá em Hebreus diz que Deus disciplina aqueles que ama e que tem por filho. Se o crente que diz que é crente está vivendo uma vida profana e infâmia, cometendo infâmia, Deus repreenderá esse crente, mas ele não vai perder salvação. Como vai acontecer essa repreensão? Meu amigo, não queira ir para a Havaiana Divina. Não queira. Porque Deus, ele ama, mas ele também é justo, juiz. Se ele te comprou como crente, você pertence a ele, você não é condenado mais. Mas o teu corpo pertence ao Senhor. E se você usa esse corpo para coisa errada, Deus vai tirar você desse corpo. Porque esse corpo é templo do Espírito, ele não deve viver assim. Deus o destruirá. É o que a gente viu na sequência anterior. Deus o destruirá. Se você pertence ao Senhor, é assim que funciona. Ai, que Deus vingativo. Você acha que se você for pai, o seu filho faz coisa errada, você não põe ele de castigo não? Para que ele... Quando você põe ele de castigo, você quer o quê? O mal dele? Óbvio que não. Você quer que ele mude de atitude. Esse é o desejo de Deus. Mas se o cara não muda, Deus diz assim, eu recolho. Vou recolher ele. Para ele não viver uma vida longe de mim. Uma vida de destruição. Uma vida de autodestruição. Vou recolher. Quando você vê um crente que diz que é crente, certo? Todo mundo diz que é crente. Se eu pedir para levantar aqui a mão, todo mundo vai dizer que é crente, certo? Mas as suas obras não demonstram sua salvação, como Tiago diz.
e você continua vivendo assim, enganando a Deus e ao mundo, que não engana, mas enganando a igreja, se você for filho de Deus, Deus vai te pegar na esquina. Se você não for, você vai continuar no erro e nada vai acontecer. E você vai morrer de dizer que é crente. Mas diz uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode morrer de dizer que é crente, mas você pode fazer de tudo que você quiser, se você só não vai para o céu. Porque quem nasceu de novo é nova criatura. O pecado na vida do crente é um acidente. O pecado na vida do crente não é um esporte que ele pratica com prazer. É um acidente, é uma topada com o dedo mindinho na quina de uma parede. É horrível. Dói na alma. Para o crente é assim. Se o teu pecado não dói na tua alma, você não é crente. Pastor, mas eu sou. As suas obras revelam quem você é. Porque a sua salvação é obra de Deus, não é sua. É obra da graça que transforma. Nascer de novo é um ato soberano divino. Ele recria o ser humano. O Espírito Santo, quando salva, ele regenera, ele recria a tua alma. Então você não é mais o que era. Não cabe mais a você ser quem era. Só que a sua carne, essa carne miserável de Adão que nós arrastamos, ela tem uma natureza e desejos. Por esses desejos, eu dou topada na parede, mas eu não tenho prazer neles. Eu sofro, eu choro, eu gemo por esses desejos miseráveis que atuam no meu corpo. Paulo diz isso: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus porque Jesus me regenerou. Criou dentro de mim um outro espírito. Então, meu querido, se você conhece um crente que vive brincando com o pecado, esse cara não é crente. Se ele vive brincando com o pecado e Deus nunca pegou ele na esquina, ele nunca apareceu lapiado nas costas pelo Espírito Santo de Deus, esse cara não é crente não. Sabe o que é o pior, gente? Tem gente que sai da nossa igreja porque está em pecado e diz assim: eu não quero mais andar com vocês. Aí às vezes você vê o cara contando mesmo de vantagem aí no mundo. Aí você diz: mas rapaz, o cara está mais feliz lá fora do que aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é crente não. Sabe por quê? Porque quem nasceu de novo não consegue viver longe do Pai. Quem é crente não consegue viver longe da fonte da vida. Então se o cara está feliz no erro, ele não é crente. Ele está na lama porque ele ama a lama. Ele está no esgoto porque ele ama o esgoto. Ele é porco e rola na lama. Para o crente que é ovelha, ele não ama isso. Ele pode até se desviar, enfraquecer e estar lá, mas ele chora toda noite porque está lá. Porque ele quer voltar para a casa do pai e ele faz igual o filho pródigo. Ele diz assim: que loucura eu estou fazendo aqui? Não é para eu estar aqui. Eu perdi o juízo e estou aqui. Não! Meus irmãos, o que acontece aqui é que se esse rapaz é crente, Satanás vai pegar ele. Deus irá permitir. Satanás levará ele a dor e sofrimento. Mas ele vai ser salvo se ele for crente. Ele vai chegar no céu de mãos vazias. Então, se existem pessoas estão vivendo uma vida dupla, você está aqui na Igreja Batista da Graça, você é membro da igreja, está mentindo para mim, que sou pastor, está mentindo para a tua família, está mentindo para a igreja, e não acontece nada contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está indo para o inferno, com tripa e tudo. Você está condenado. Deus te odeia.
Porque a Bíblia diz que Deus, ele se ira contra o pecador. Tem gente que diz, não, mas Deus ele ama o pecado, e ama o pecador e não ama o pecado. E não... Tem textos que dizem que Deus odeia o pecador. Porque senão não havia juízo, né? Como é que Deus ama o pecador se ele vai jogar o pecador no inferno? Ai, que amor esquisito, né? Sabe como é que Deus ama o pecador? Enviando seu filho para morrer por ele. Para dar a ele a oportunidade e a chance de entregar sua vida a Cristo. E se livrar da condenação. Mas se você vive deliberadamente em pecado, achando que está enganando a Deus, você não pertence ao Senhor. Então para de ficar dizendo por aí que tu é crente. Você não é. Você não teve experiência de regeneração. Você precisa nascer de novo. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, não ter pecado. Acabei de dizer que o pecado existe na vida do crente. Mas é um acidente. Não é um esporte que ele pratica com prazer. Se você passa o tempo todo querendo esconder, fazendo de conta aqui e ali, você está enganando só a si mesmo. Porque Deus um dia realizará juízo sobre você. Provavelmente, esse indivíduo fosse um incrédulo que se dizia crente. Existe um verso aqui, que ele vai dar um eco, que nos ajuda mais ou menos a entender que possivelmente esse cara não era crente, no pensamento de Paulo. Mas ele não tinha essa certeza. Olha o verso 11, do capítulo 5. Ele diz assim, ó. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Ele está dizendo, tem gente que diz que é crente, mas é um pilantra. Então, provavelmente na mente de Paulo, esse cara não era crente. Mas o próprio Paulo disse, não exerça juízo antes do tempo. No entanto, Paulo diz, chore pelo pecado e declare a disciplina sobre esse cara. Porque ele não pertence ao corpo pelas ações dele. Está lá em Mateus capítulo 18. Pode ler lá que você vai ver, eu já preguei outras vezes aqui sobre disciplina eclesiástica na igreja. Olha o que é que Paulo vai dizer agora, a partir do verso 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vamos lá. Existem duas maneiras de você fazer uma massa crescer. Esse crescimento é um crescimento falso. Quando o fermento leveda a massa, por meio, se eu não me engano, são bactérias. Eu ia pesquisar, acabei esquecendo essa pesquisa, né? São bactérias que trabalham no alimento e essas bactérias, o exercício delas fazem com que o alimento ele amplie de tamanho, ele fermente. São bactérias nojentas, né? São bactérias boas, que vão ajudar na fermentação. O que ocorre o processo de crescimento da massa pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer ou por meio do acréscimo de uma substância, que é o fermento. O fermento é uma substância que eu pego e acrescento na massa, misturo e deixo ela fermentar. E aí o pão incha. Certo? Ele incha aparentemente. Se você cortar, ele está vazio dentro, mas ele incha aparentemente. O orgulho faz isso, viu, gente? O pecado faz isso. O pecado dá para você a aparência de alegria. O pecado dá para você a aparência de felicidade. O pecado dá para você a aparência de grandeza. O pecado dá para você uma aparência. Então eu posso pegar o fermento e jogar. E aí ela incha. A segunda maneira é quando eu pego um pão levedado. É um pedaço de pão da massa anterior. O pão ele foi levedado, ele está contendo substâncias internas que fermentam. E aí eu pego esse pão levedado e eu insiro um pedaço desse pão levedado na nova massa. E aí eu contamino a massa inteira, uma boa contaminação para que ela enche. Certo? Pastor, por que você está dizendo isso? Você vai entender a imagem agora. Vamos lá. Olha só.
Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda, ou seja, um pouquinho de fermento contamina toda a massa. Verso 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que é que o cara fazia? Ele pegava o fermento, jogava o fermento na massa, levedava a massa, ele inchava. Ele tirava um pedaço dessa massa e guardava num pote fechado e pegava o restante da massa e trabalhava. E fazia o pão. O pão inchava, ficava todo... Quando ele ia fazer outra massa, ele pegava aquela massa levedada, ele arrancava um pedaço daquela massa, que continha a levedura, e aí ele jogava para dentro daquela massa nova e misturava. E deixava aquela massa processando. O que é que acontecia? Levedava a massa, contaminava ela, e ela se tornava uma massa cheia de fermento. É assim o processo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você pegar um pouco de fermento e você leveda uma massa, a massa fica levedada. Mas se você quer ser uma massa nova, a massa nova ela vem sem fermento. Então não pegue a massa velha, que tem fermento, e misture com a massa nova. Não faça isso. Você não deve misturar. A massa fermentada tem que ser jogada fora. A vida do crente não tem mais massa fermentada. Lembram-se que eu falei para vocês, e aí mensagem anterior, na Páscoa, o fermento significa pecado. O símbolo para o fermento na Bíblia é pecado. Então, a vida do cristão, antes de conhecer a Cristo, era uma vida fermentada de pecado. Então você vai agora se livrar do pecado e viver uma massa sem fermento. A massa sem fermento tem o tamanho real. O tamanho da massa sem fermento é o tamanho da massa sem fermento. O tamanho da massa com fermento é um tamanho inchado. Se o pão tem 1 quilo, ele é desse tamanho, porque ele está fermentado. O pão de uma massa sem fermento tem o mesmo 1 quilo, mas ele tem a dimensão real. O outro, você tem a impressão que vai alimentar uma multidão. Esse aqui, você tem a impressão de que vai alimentar a quantidade certa, porque ele não tem aparência, ele é real. O que ele está dizendo então é o quê? Joguem fora, o verso 7, o velho fermento, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Lembram-se, semana passada, antes da Páscoa existe uma festa, que é chamada a Festa dos Pães Sem Fermento. As pessoas precisam passar uma semana tirando tudo que possa ser contaminado com o fermento da sua casa. Ela tem que se livrar do fermento, joga fora, não pode. Ela passa uma semana comendo pão sem aparência, pão real. Depois de uma semana comendo pão real, eles matam um cordeiro, passam o sangue do cordeiro na porta para relembrar a libertação de Israel, lá do Egito. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos celebrar a vida, a nova vida, tirando do nosso meio o fermento do pecado, pois o cordeiro já foi morto. E se ele já foi morto, então nós já fomos libertos. Não estamos mais no Egito como escravos. Somos livres por causa de Cristo. E então agora, vamos celebrar a nossa libertação. Vamos celebrar porque não somos mais escravos. Vamos celebrar porque nós pertencemos ao Senhor. O cordeiro já foi morto, o sangue já foi aspergido, e agora o que nos resta é apenas festejar. Mas lembre-se, não volte a celebrar festa com o fermento do qual vocês se livraram. O fermento do pecado, da escravidão do Egito. Não celebrem isso. Verso 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento,
o pão da sinceridade e da verdade. Olha só, vamos celebrar a festa, vamos festejar, vamos cultuar a Deus, vamos nos reunir como povo livre, vamos viver uma vida nova, vamos louvar aquele que nos libertou. Mas vamos fazer isso sem o velho fermento, o fermento do mal, o fermento da maldade. Mas vamos celebrar com o pão que não tem fermento, o pão que desceu do céu, a palavra que nos dá vida, a nova vida em Cristo. Vamos celebrar, vamos cultuar, vamos cantar, vamos nos alegrar, vamos adorar com um pão sem fermento, o pão da sinceridade, o pão sem hipocrisia, o pão sem falsidade, o pão do amor sincero entre irmãos, o pão do amor verdadeiro entre membros do corpo de Cristo, o pão da verdade, não o pão da falsidade e da mentira, não o pão do engano e do pecado. Não vamos celebrar com a maldade em nosso meio, não vamos celebrar com a mentira em nosso meio, não vamos celebrar com a maldade em nosso meio. Não faz sentido ter fermento onde a massa já é nova. Entendeu a figura? Então, meus irmãos, a verdadeira adoração de uma igreja só é possível quando essa igreja luta contra o pecado. O poder de Deus se manifesta no meio do povo para habitar no templo, que é o povo reunido, quando esse templo é santo. E por isso, a luta contra o pecado é uma constante na vida da igreja. Tirar o fermento do meio. Tirar o fermento do meio. Porque não se celebra libertação com pão fermentado. Não se celebra a adoração a Deus com o pecado dentro da igreja. Pastor, mas qual igreja não tem gente pecando dentro? Nenhuma, meu irmão. Mas o pecado que Paulo está falando aqui não é uma igreja perfeita. O pecado que está falando aqui é uma igreja tão orgulhosa e arrogante que ela não lamenta quando o pecado está no meio dela. Ela não chora quando a maldade se manifesta no meio dela. Se a Igreja Batista da Graça tem grupinhos de fofocas, no nosso meio tem fermento. Vamos jogar fora isso. Se a gente valoriza umas pessoas porque são mais ricas, desvaloriza outra porque é mais pobre, a gente tem fermento, acepção de pessoas, tem pecado dentro da igreja. Vamos jogar fora isso. Se tem gente aqui consumindo pornografia, mas não está buscando lutar contra isso, não está lutando, tem fermento no meio da igreja. A luta da igreja é a luta contra o pecado. E o que incapacita a igreja de conhecer o seu pecado é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância. Um povo que se acha certo demais, santo demais, justo demais, ou pior, acoberta pecados simplesmente porque a pessoa tem cargo, tem posição, porque a pessoa tem dinheiro. Alguns comentaristas afirmam que provavelmente esse jovem era alguém rico na cidade de Coríntios. Era alguém influente. E a igreja, ela tinha maior pompa porque estava o cara lá dentro. É como se fosse aqui a gente tivesse uma autoridade pública na igreja, um prefeito, um governador dentro da igreja. E a gente sabe que o cara está errado, mas ninguém tem coragem de dizer nada. E o pessoal, ele se acha porque é uma igreja cheia de gente importante. Tem igreja aqui na cidade que é assim. Cheia de gente importante dentro. E não trata o pecado do povo importante. Sabe por quê? Orgulho.
eu não quero perder essa pessoa importante. O dízimo dele é gordo. Ele torna a igreja uma igreja influente na cidade. Então eu vou aceitar o cara errado dentro da igreja. Eu não vou tratar o pecado do cara. Igreja arrogante, igreja orgulhosa, igreja que não lamenta o pecado no meio dela. Infelizmente tem igrejas aqui na cidade que são assim. Igrejas ricas, que têm empresários, que têm políticos, que têm pessoas influentes e não faz nada. Porque a igreja se acha. Porque a igreja é orgulhosa e arrogante. E pessoas assim nunca vão se submeter a um pastor que chega para ela e diz: tu está pecando, meu camarada. Chega lá para o vereador e diz assim: vereador fulano, tu está errado. Vai para o banco. Como ousa? Você sabe com quem você está falando? Sei sim. Sei com quem eu estou falando. Ninguém se submete a um pastor assim. A uma igreja assim. E aí vai procurar a igreja que não está nem aí com o pecado do cara. Que não está nem aí com o erro do cara. É exatamente esse tipo de igreja aqui, como Coríntios está sendo. Olha só, o verso 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. É uma carta perdida, ninguém sabe onde é que está essa carta que Paulo... É uma carta anterior a 1 Coríntios, ninguém sabe onde está essa carta, mas ele faz referência a ela aqui. Mandei uma carta para vocês e eu falei sobre isso. Aí ninguém sabe o paradeiro dessa carta, mas ela existe, certo? Só existe, agora a gente só vai saber dela no céu. Verso 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. O que é se associar, gente? Não é estar perto, não é trabalhar no mesmo lugar. Se associar é ser associado. Ou seja, eu e tu somos mano. Eu estou me associando, certo? Ele é o meu camarada. É a minha galera. Eu estou me associando. Ele está dizendo, não se associe com gente ruim. Com gente errada. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, ó. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Está dizendo o seguinte, ó. Não é que vocês vão evitar o povo do mundo nesse sentido, porque senão você vai ter que deixar de existir desse mundo. Porque o que mais tem nesse mundo é gente impura, pecadora e errada. Então não estou dizendo que você não vai trabalhar com alguém assim, que você não vai fazer um trabalho de escola com alguém. Não é isso. É óbvio que se você for desassociado de gente impura, você vai ter que sair do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Agora, ele diz assim, verso 11, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ele está dizendo, não se associe com falso crente. Falso crente, você tem que dizer, oi, valeu, mas tu não é crente não. Teu estilo de vida está errado. O que você está fazendo não convém. Ah, mas a gente é irmão. Não. Você não é meu irmão em Cristo, não. Você não é. É duro isso, né? Mas é o que Paulo está dizendo. Porque o mundo já vai ser julgado. Olha o que ele diz. Pois, com que direito haveria de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Ou seja, ele está dizendo... Eu vou estar julgando os de fora, gente. Os de fora já estão condenados. Eu tenho que julgar os de dentro. Porque os de dentro estão mentindo. Estão enganando. Estão aí fora dizendo que são membros daqui. Estão aí fora dizendo que são crente. Mas estão errados. Estão em pecado. E precisa ser proclamado que eles não pertencem a esse corpo. Pode vir, seja bem-vindo. Mas você não é associado a nós. O seu estilo de vida não aponta para o que nós acreditamos. E aí ele diz, verso 13, os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Eita, que palavra dura, né? Ah, mas o meu Deus é amor. Então rasgue esse capítulo da Bíblia, para você ficar com um Deus de amor que você... Aí tem uns outros também que eu vou passar para você depois.
para você sair rasgando, riscando, porque o seu Deus é amor, né? A maior tensão da igreja é ela ser justa e amorosa ao mesmo tempo. Isso é a maior tensão e desafio de uma igreja. Às vezes tem pessoas, tem cônjuges de membros da igreja que às vezes estão em festa de comunhão com a gente. De vez em quando eu chego para alguns e digo assim: quando é que tu se converte? Digo mesmo, na cara de pau. São muito bem-vindos ao nosso meio, ficamos muito felizes. Mas de vez em quando eu lembro para eles que eles estão indo para o inferno. E por que eu faço isso? Porque eu odeio? Não, porque eu amo. Aí eu chego para o cara e digo: quando é que tu entrega a tua vida a Jesus? Pastor, porque... Não, porque você está vindo, está aqui com a gente e tal, mas você precisa entender que você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que se arrepender de seus pecados. Você tem que professar a Cristo como Salvador. Ou seja, às vezes a pessoa está lá e é interessante, com o passar do tempo a pessoa começa a achar: eita, eu sou dessa igreja, eu sou. Não, você não é. Você não é. Você precisa se converter. Você precisa mudar de vida. Tem gente que não faz isso. A gente chega para os membros da igreja e fica perguntando para o cara: vem para a igreja, participe da comunhão, tenha compromisso com a igreja. Aí tem gente que fica com raiva disso. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque o cara ou se compromete ou vai embora. Tem crente, eu até brinquei com o irmão hoje, eu disse: quando é que tu vai na igreja? Cuidado para tu não virar crente do eclipse. Ou crente Papai Noel, aquele que só aparece uma vez no ano na igreja. O cara some, aí depois aparece na igreja. Depois some, tu é membro de que igreja? Só da Batista da Graça. Não, você não é membro dessa igreja não. Você vem aqui 2 vezes por ano, como é que tu é membro? Não se associe a gente sem que você tenha compromisso. E se associar, vamos cuidar de você, você vai cuidar da gente, porque esse é o compromisso da igreja. Fortalecer uns aos outros. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestemos uns aos outros, quanto vede que se aproxima aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 31. Vai ler lá, é bíblico. Chamar a atenção, dizer: ei, meu irmão, vou para a igreja. Ei, meu irmão, tem compromisso. Ei, meu irmão, seja santo. Ei, meu irmão, vamos cultuar. Ei, meu irmão, se anima. O que é que está vendo? Quer ajuda? Isso é bíblico. Porque a igreja é um reduto. Mas esse reduto, essa arca, quando o juízo vier, quem está dentro da arca vai ser salvo. Quem está dentro do corpo vai ser salvo. Então a igreja ela tem um compromisso também de proclamar o pecado e dizer assim: esse aqui não deveria estar dentro da arca, pois a vida dele não aponta para Cristo. Mas a gente pode fazer isso como se fosse Deus? Não. Olha que interessante. Existe aqui uma inferência importante. Por que é importante você entender que é uma inferência? Porque não está claro na Bíblia que é esse o ponto. Mas nós inferimos que seja isso. Deixa marcado a sua Bíblia, nesse texto. E vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Olha só. 2 Coríntios capítulo 5. Não, 2 Coríntios capítulo 2, desculpa. 2 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do verso 5 ao 11. Provavelmente, o rapaz que foi repreendido, ele se arrependeu do seu pecado e foi restituído à comunhão com a igreja. Olha que interessante. Olha aqui em 2 Coríntios 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor que vocês têm para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha que interessante. Parece-me aqui que Paulo está dizendo assim: olha, teve um cara que ficou triste demais,
porque a maioria puniu ele pelo pecado. Então faz o seguinte agora, que ele está arrependido, traz ele de volta, acolhe ele, para que Satanás não ganhe. Porque agora ele está transformado, agora ele está arrependido. Então traz ele de volta à comunhão. Olha que interessante. Porque Satanás quer destruir. Então o cara está arrependido, traz de volta. Há arrependimento sincero? Há. A vida transformada? Há. Então acolhe. Porque agora ele representa Cristo. Olha que interessante. A verdade, o contexto, dava a seguinte lição. Eles buscavam um tipo de relevância cultural que os levava a se perder na mensagem cristã na direção do orgulho, através do acréscimo filosófico da sabedoria humana. Ou então eles caíram no orgulho da diluição da mensagem para se encaixarem em estilos de vida pecaminosos que eram aplaudidos pela cultura, ou até mesmo odiados pela cultura. A igreja, meus irmãos, ela deve lutar contra o pecado. Ela não tem que ignorar o mesmo, pois o pecado na igreja, não tratado, mata a adoração da igreja e nos afasta do Senhor. Uma igreja que luta contra o pecado não será uma igreja totalmente isenta de pessoas pecadoras, pois todos somos pecadores. O erro está quando a igreja, por pecado de orgulho, está incapaz de identificar o erro e simplesmente vê o erro e ignora. Pois afinal de contas, no mundo de hoje, todo mundo faz isso. Seria esse o pensamento do orgulhoso. Será que a doença que matou o meu melhor amigo poderia ser motivo de comemoração? O pecado que levou o meu Jesus na cruz e que destrói pessoas e famílias pode ser ignorado como se não existisse? Se tem gente aqui brincando com o pecado, sua vida vai ser destruída. Então quando a gente luta e te avisa e grita, dizendo para você, cuidado, é porque a gente sabe que o pecado vai te arrebentar. Esse aviso é de amor, preocupação com sua vida. Pois o pecado matou Jesus e vai destruir você. Pessoas orgulhosas e vaidosas, elas fazem isso. Elas não choram pelo seu pecado. Elas simplesmente ignoram o erro. Seguem a vida. Tem gente que a família está destruída. E está sorrindo e dando gargalhada. E tá, eu estou top, eu estou top. Tá não! O pecado matou seu casamento. O pecado matou sua família. O pecado está destruindo os teus filhos. E você está comemorando por aí. Ostentando por aí. E não lamenta. Não chora. Não grita de dor. Não diz à igreja, igreja, ora por mim. Não. Igreja, ignora o meu erro. Igreja, faz de conta que não está acontecendo nada. Os meus amiguinhos ficam comigo e massageiam o meu ego. Mas o pecado está me trucidando. O pecado vai me matar. Se eu for crente, serei entregue a Satanás para a destruição da carne, para que eu seja salvo. Se eu não for crente, eu vou continuar ostentando. E muita gente vai continuar acreditando que eu sou um crente de verdade. E muita gente vai ser encantada pelo engano. Porque o pior não é o incrédulo. O pior é o falso crente. Porque ele contamina e arrasta atrás dele um bocado de gente besta. Um bocado de gente simples, como Provérbios diz. O simples é aquela pessoa que não vê o mal. Acha que é o bobão. O simples é o bobão. Que fica acreditando que está tudo bem com aquela pessoa, mas não está. Se for crente, não está. Pessoas orgulhosas e vaidosas são assim. Não choram pelo seu pecado. Continua com suas vaidades e ostentações, como se nada tivesse acontecido ou esteja acontecendo. E tem raiva de quem apontar o dedo. Porque isso mostra que quem elas são de verdade. As máscaras caem. As máscaras caem. Ninguém resiste ao juízo de Deus. Elas são falsas cristãs no meio da igreja. Por isso, se elas tiverem a oportunidade de liderar a igreja, elas vão apenas criar novas doutrinas que ignorem ou tornem o pecado não tão ruim,
ou até mesmo comum. Sabe quais são as frases mais comuns de pessoas assim? Deixa eu dizer para você. Se você já disse uma frase dessa, cuidado. Não me julguem. Jesus disse, não julgueis. Mas todo mundo tem pecado e fica me julgando. Se tivessem no meu lugar, não pensariam assim, entenderiam o meu lado. Ou seja, o cara está errado, estou pecando, mas você tem que entender que o meu pecado é justificado. Não tem problema não eu continuar no erro. Não tem problema. Eles estão dizendo que eu estou errado porque são legalistas e não sabem o que é a graça. Só Deus pode me julgar. E no lugar de me julgar, Ele me ama. Não, ama não. Desse jeito não. Se Deus ama você comendo esgoto, tomando água de esgoto, e Deus ama ver você tomando água de esgoto, eu não quero um amor desse Deus para mim não. Quero não. Esse amor, o filho tomando água de esgoto e o pai dizendo, tudo bem meu filhinho, pode bebezinho mais, beba mais, beba mais. Que amor é esse? Não, ele vai pegar o menino, dar-lhe uma chinelada, botar no cantinho, não beba mais água de esgoto não, rapaz. Oxi, tá doida? Aí isso é amor. Mas não. Pessoas assim, elas têm um Deus diferente. Elas têm um Deus do mimimi. O Deus da vitimização. Deus conhece o meu coração e eu estou em paz com minha decisão. E a consciência não acusa não? Não, não acusa não, porque ela está cauterizada. O orgulho cegou a consciência. Sabe por que essas frases são de pessoas orgulhosas? Pois elas se acham Deus. E mesmo que a palavra de Deus as julgue e condene, elas se acham maiores do que Deus. Não têm temor verdadeiro por Deus, por sua palavra. Estão no lugar de Deus, criando um Deus particular que se encaixa com as suas escolhas pecaminosas. Mas se forem filhos de Deus, serão duramente corrigidos pelo Pai. Se forem falsos crentes, continuarão no erro e mesmo assim se dizendo crentes, vão enganar muitos outros crentes fracos que vão se associar e dizer, não, meu irmãozinho, tá tudo bem, tô contigo até o fim. E nunca diz nada, porque tem medo de machucar. E o irmão bebendo água de esgoto e você dizendo, tudo bem, vai na paz, vai dar tudo certo. Todos serão julgados no final e condenados junto com o mundo. É isso que Paulo diz no final. Meu irmão, você tem lutado contra o fermento do orgulho em sua vida? O orgulho te cega, meu querido. Não se ache certo. Peça para Deus revelar teu pecado e trata o seu pecado. Não se vitimize, pois a única vítima que existe no universo foi Jesus. Você não é vítima. No fim de tudo, você tem pecado. Você tem se humilhado diante da poderosa mão de Deus para que Ele o exalte no tempo oportuno? Ou você tem se exaltado a si mesmo e deixado o orgulho te dominar e fermentar a sua vida? Arrependa-se, pois Jesus já derramou sangue na cruz para te livrar disso. Jesus já foi imolado como cordeiro para tirar o fermento velho de você. Não faz sentido você carregar fermento na sua bolsa, pois você foi liberto dele. Você tem o poder e a capacidade em Cristo de se livrar do seu pecado, de se humilhar diante de Deus, de ser transformado à imagem de Cristo e viver de fato a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida verdadeira, vida de profunda alegria, vida de libertação real. Então não traga mais o pecado para o seu meio, pois o pecado só te destruiu, só te matou. Então não traz mais ele, afoga. Lutero ele dizia, o miserável do velho Lutero, eu achei que ele tinha morrido afogado no batismo, mas o miserável sabia nadar. Lutero diz isso, o velho homem sabia nadar. E na hora que entrou, meu amigo, o bicho nadou e não ficou afogado. Então, meu querido, não alimenta o velho homem. Não alimenta o teu orgulho. Não alimenta o auto-julgamento positivo. Não se ache. Humilhe-se diante de Deus e diga, Senhor, miserável sou, me livra do corpo dessa morte. Me transforma, me salva. Me liberta, me santifica, me dá a vida verdadeira. Cristo já pagou na cruz para você viver assim. Viver uma vida de alguém livre. Então não se apegue mais ao pecado.